oportunidade. Eu falei, não vou repetir não. Vou ministrar alguma coisa parecida e vou seguir o Espírito. O Espírito comigo essa semana, que tem irmãos sofrendo acusações do inimigo. E eu vim aqui hoje para destruir essas acusações em nome de Jesus. O Senhor falou comigo também, que tem irmãos do nosso meio que estão sendo testados. Estão passando por lutas, por provações. E não sabe como lidar. E acha que existe algum erro, algum problema na vida deles. Então eu decidi seguir a direção do Espírito. E mesmo sendo domingo de Páscoa, eu vou falar hoje para abençoar você. Claro, é uma palavra que serve para todos. Mas para esses irmãos que estão sofrendo ataques, acusações do inimigo, e para esses irmãos que estão também sendo testados, essa palavra hoje é para você. Lembra de uma coisa, Deus nunca te testa para te reprovar. Ele te testa para quê? Para te promover. Por isso você é testado. Por que testado para promover? Como é que você vai construir um prédio, um andar, se você não testou essa coluna? Você não testou? Eu estava ouvindo um comentário muito interessante, como são testados os freios de aviões. Interessante isso. Eles colocam a força máxima, a carga máxima. Um exemplo, não sei se é 20 toneladas, mas se for, eles colocam a carga máxima, acelera ele na maior velocidade, e tem um limite que eu esqueci agora, gravei, mas esqueci. Eu impressionar você com essas informações, brincadeira. Tem um limite onde ou ele vai decolar ou ele tem que frear. Quando chega no limite, você sabe que os motores, eles tanto faz força para subir, como também faz força para estar freando para ele descer. Sem acionar o motor reverso, ele vai na maior força e freia. Ele tem que frear. E depois, ele está no limite para subir na maior força, sem usar o motor reverso, ele puxa o freio na sua maior também totalidade, e ele tem que frear. É assim que ele é testado. Eu percebi uma coisa. Quando Deus quer fazer algo novo na sua vida, você vai ser testado. Alguém pode perguntar, como eu também perguntei, Senhor, o Senhor na vida, só quando eu vou promover? Eu vi um meme essa semana que me identifiquei com ele. Ele disse assim no meme, a pessoa, Senhor, o Senhor disse que a bênção vai chegar. Tem como me avisar qual que é o dia, o mês, só para eu me preparar? Eu falei, eu também estou desse jeito. Então, se alguém falou com você a data, fala comigo que eu estou esperando. Eu falei, mas bem-aventurado, hoje eu vou mostrar para você. Feliz quando você é testado. Primeiro, quando você é testado, mostra que você é filho. Deus só testa filho. Sabia disso? Deus não vai tratar com a bastardo. Mas quem é filho, ele vai tratar. Você corrige o filho dos outros, sim ou não? Se você faz, você não deveria. Vou te avisar, os meus você não corrige. Porque eu não vou corrigir os seus. Só se precisar. Não, brincadeira. Não corrige o filho de ninguém. Mas quem que você disciplina em amor? Seus filhos, porque são seus filhos. Deus do mesmo jeito. Então quando Deus testa você, é porque Ele quer fazer algo na sua vida. Quantos querem receber essa palavra nessa manhã? Vamos orar então, para recebermos a palavra com olhos abertos, com o espírito aberto, com o coração aberto. Pai, muito obrigado por as pessoas que nos visitam. Muito obrigado por esse culto tão ungido, tão abençoado. Eu te peço, Senhor, fala comigo. Usa a minha vida para compartilhar com os meus irmãos. Que o teu espírito seja liberado através da palavra. Quando a minha boca for aberta, saiam palavras de vida, de edificação. Eu me submeto à liderança do Espírito Santo. Rogo pela luz do teu Espírito sobre esta palavra que foi preparada com graça e com sabedoria, em nome de Jesus. O título da minha pregação hoje é Silencie as acusações do inimigo. Deus vai silenciar as acusações do inimigo. Mas uma coisa que você tem que aprender, você também pode silenciar as acusações do inimigo. Mateus capítulo 22, verso 24, palavra do Senhor, põe lá no versículo, Mateus 14, 22, eu falei errado, fui eu que errei.
Peço perdão. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Por incrível que pareça, a palavra compelir no original, quando a gente fala no original, é que a Bíblia não foi escrita em português. Existe a tradução para o português. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então, presta atenção, no original a palavra compelir significa obrigar, fazer força. Jesus obrigou os discípulos a embarcar e a passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ele diz, olha, entra logo, vai, entra, nós precisamos passar para o outro lado. Depois você vai saber o que acontece do outro lado. E ele está despedindo as multidões, orando com elas, servindo as multidões. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar. Todas as vezes que Deus manda você, ou coloca você diante de um desafio, Ele vai orar por você. Ele obrigou os discípulos a ir e fez o quê? Subiu ao monte para orar por eles. Você tem um Deus que ora por você. E caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Mas ele estava açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Repita após mim, o vento era contrário. De novo. Como que Deus nos manda uma coisa que o vento é contrário? Como que Deus permite passarmos por uma situação onde o vento é contrário? Esse é um problema. Nós vivemos uma geração de gente muito mimada, de gente muito infantil, para não dizer imatura, onde ele não sabe lidar com lutas, com pressões, com dificuldades da vida. E por causa disso abandonam as coisas. Ai, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Deixe-me dizer uma coisa para você em amor. Nós não estamos em um parque de diversões. Nós estamos em um campo de batalha. Como que você quer viver bem no mundo onde crucificou o seu Senhor? Como que você quer ter 100% de alegria no mundo que é contra Deus, que é inimigo de Deus? Não tem como. É claro, nós não somos do tipo de igreja que prega maldição, que prega vida ruim. Nós não somos um tipo de igreja que prega para você que a vida é só sofrimento. Pelo contrário, quem nos ouve há mais tempo sabe que nós cremos no que diz João 10:10 na parte B. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Mas foi o próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições. Acha para mim, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Hoje eu subi aqui nessa manhã para dizer para você, tenha bom ânimo. O Senhor já venceu o mundo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Você vai viver em aflição? Você vai viver? Mas você vai o quê? Passar. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí o texto continua, o vento era contrário. Volta lá, versículo 25. 14 e 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Ele estava orando, o vento é contrário, mas quando o vento é contrário, você precisa ter a percepção que Ele vai ter com você. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero hoje ousar a declarar sobre a sua vida. O Senhor vai ter com você. Na verdade, Ele já está com você, talvez você não esteja percebendo. Jesus foi ter com os discípulos, andando sobre o mar, andando sobre aquilo que colocava medo sobre eles. Na quarta vigília da noite, quarta vigília é entre 2 a 4 horas da manhã. Segundo um pequeno estudo que eu fiz, é a hora mais escura do dia. Na verdade, é a hora mais escura da noite do dia. É a hora mais escura. É entre 2 e 4 da manhã. Na hora mais escura, onde mete mais medo em você, é nessa hora que Ele vai ter com você. E os discípulos, ao verem andando sobre o mar, ficaram aterrados e exclamaram. Qual que era a imagem? É um fantasma. Vou explicar isso para você também. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, todas as vezes que você tem uma interpretação errada do Senhor, não vai demorar. Imediatamente Ele vai falar com você. Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos, ao atenderem as direções de Jesus para atravessar o mar e passar para o outro lado, não foram recebidos com águas calmas.
Nem sempre obedecer a Deus, você vai ser recebido com águas calmas. Nem sempre quando você está fazendo a vontade de Deus, você vai ser recebido por águas tranquilas. Eu estava conversando com um irmão que foi me buscar no aeroporto na cidade de Palmas, e foi tão interessante que eu acho que ele sentiu segurança, e ele começou a abrir o coração, falando de uma luta que ele estava passando naquela noite. Ele foi nos buscar de madrugada, o voo atrasou, nós chegamos tarde, e ele foi me buscar e falou assim: nossa, pastor, já tive um problema hoje, meia-noite. Aí ele contou o que estava acontecendo, e aí ele falou: eu fiquei pensando, se esse projeto que eu estou envolvido é de Deus. Eu falei para ele: olha, uma coisa boa de envelhecer, uma coisa boa com o passar do tempo, pelo menos é assim que eu me sinto. Tenho 43 anos, 22 anos de ministério e 20 de pastor ordenado. Uma coisa boa é que você vai entendendo, quando tem luta, aí que eu creio que é a vontade de Deus. Por que o inimigo levantaria e lutaria por algo que não é? Todo mundo, todas as pessoas do mundo sofrem ataques, sim ou não? Não. Tem pessoas que estão vivendo o seu ápice da alegria. Por quê? Porque ele não é ameaça para o inimigo. Mas por que a prosperidade de uma pessoa que serve a Deus é resistida? Porque o recurso dele é para o reino dos céus, é para arrancar vidas do inferno. Por isso tem resistência. O recurso do pessoal lá de fora é só para satisfazer ele. E quando ele fica muito triste, é só porque ele não está tendo mais regalias. Porque ele quer ter um sítio maior, ele quer ter uma fazenda maior, ele quer ter muito mais contribuição. Mas a prosperidade dele visa somente ele. Às vezes nem a família não é, só ele mesmo. Não estou dizendo que é errado, cada um trabalhou e gasta como achar melhor. Mas ele investe no reino de Deus? Não. Ele investe na causa de transformação de vidas? Também não. Ele quer ter um bom carro, é legítimo. Ele quer ter uma boa casa, super legítimo. Ele quer ter coisas que esse mundo pode dar, super legítimo. Mas ele investe em coisa que é para a eternidade? Não. Por isso não tem tanta resistência. Mas quando você serve a Deus, quando você decide dar um passo, né? Alguém também me falou: pastor, eu vim para a videira, o primeiro momento foi apaixonante, né? Os cultos, a recepção, o amor, mas depois estou passando por tanta luta, fiquei pensando se é vontade de Deus eu estar aqui ou não. Eu falei: oh Jesus, que interpretação que é essa? Eu falei: eu preciso dar mais aula, eu tenho que pregar mais. Não estou conseguindo ser eficaz. Não estou conseguindo passar a mensagem. Eu falei: pelo contrário. Talvez no outro lugar você não era ameaça nenhuma, não tinha entendimento nenhum. A partir do momento que você começou a posicionar e dizer: eu quero mais, eu vou ser um líder, eu vou liderar, eu vou multiplicar, eu vou crescer, eu vou contribuir, o inimigo diz: não podemos. O que ele vai fazer? Se opor. Você acha que o inimigo vai se opor a algo ou a alguém que não faz nada, que não faz diferença? Eu tenho por mim que não. Por quê? Ele não faz diferença alguma. Ele é um cristão bem intencionado, que domingo vai no culto, antes ia na missa, hoje ele vai no culto. Não contribui com nada, não participa de nada. É bom, amém. Seja bem-vindo, continue vindo. Mas essa pessoa vai ter tantas resistências? Não. Não sei quantos líderes aqui lembram. Você ganhou uma pessoa para Jesus, ele está entusiasmado, chora, é a melhor coisa do mundo. Quando ele fala: vou batizar, o que acontece? O inimigo se levanta. Vou batizar. Família começa a ter problema. Se você batizar, eu vou te tirar de casa. Tem pais que falam para os filhos isso. Então você vê, até um certo momento ele está dizendo: vai mesmo, filho, para a igreja. Mas a partir do momento que ele falou: vou batizar, o que acontece? Ele deu um passo em direção a um nível maior, a resistência veio. Eu quero dizer para você, essa resistência que você está enfrentando é porque no mundo espiritual você está mostrando a sua cara. No mundo espiritual você está mostrando quem você é. No mundo espiritual você está fazendo orações ousadas e corajosas dizendo: eu quero mais do Senhor. Eu não vou retroceder, eu não vou me contentar com pouco. Por isso eu vou me levantar. E o inimigo se levanta. Os ventos contrários vêm. E o que alguns ficam? Abatidos. Você sabe, o início, às vezes, é sempre com aprovação. Mas todas as vezes que nós vamos mudar de nível, passar para o outro lado, nós seremos acometidos por testes. Esses testes são pressões pessoais, questões financeiras, alguns desafios físicos. Não estava lidando com isso, mas de repente vem uma angústia, uma tristeza. Quantas pessoas vão aos médicos? Não tem nada de errado com isso, por favor. Procuram profissionais. Agora olha para cá. Você já parou para pensar que isso pode ser também um ataque? Eu não sou um pastor
que vive em torno de ataque e gira em torno de pressão. Mas de tempos em tempos nós precisamos falar disso. Por quê? Porque às vezes os nossos irmãos estão sendo atacados e querem buscar coisas naturais. Querem buscar respostas naturais. E não discernem que aquilo é um ataque. Não discerniu que aquilo é um problema. Sempre que você, pode colocar aí no PowerPoint, sempre nós seremos testados. E quando o teste vem, ele visa o seu crescimento. Diga, quando o teste vem, o Senhor está visando o meu crescimento. Jesus foi testado, sim ou não? Sim ou não? Foi. Põe para mim, Mateus 4:1, só para tirar da sua cabeça o romantismo. Ao seguir, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser testado pelo diabo. Eu sei que está tentado, mas é testado. Quem que levou ele para o deserto? Nossa, nós achamos que o Espírito só leva a gente para coisa boa. O Espírito só me leva para Miami. Ah, aí é de Deus. Só me leva para... Qual que é o lugar que vocês gostam aí? A gente gosta de muito, mas não está indo para lugar nenhum. Mas que a gente gosta, gosta. Para a França. Pastor, Deus abriu uma porta, estão indo para a França. Aí nós falamos o quê? É de Deus. Aí você fala assim, pastor, estou sendo testado. O que a gente fala? É o diabo. Não. O Espírito te leva para a França. Amém? Está sem fé você de ir para a França. Para Miami. Já melhorou. Para Minas Gerais. Aleluia. O Espírito te leva também. Quantos irmãos, olha para mim, tem discernimento que o Espírito pode levar você também para ser testado? Hã? Quantos de nós reconhecemos quando nós estamos sendo testados? O que nós falamos? Não, não é Deus não. Não, o Senhor também permite você ser testado. Mas todas as vezes que Ele te testa, o Senhor está promovendo em você um crescimento. Segunda coisa, deixa lá no PowerPoint, somos testados também para checar a nossa realidade. Tem muita gente que diz o quê? Pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo. Você sabe, eu tenho na minha mão aqui uma aliança. Você sabe como que o ouro é aprovado? Quando que o ouro é aprovado? Quando ele é submetido pelo fogo. Eles têm alguns outros testes também. O que diferencia essa peça, se ela é ouro ou bijuteria? Eu falei de propósito. Se isso aqui é ouro ou biju, o que é aqui? É o teste. Certo? O que qualifica se esse celular é falsificado ou se ele é original? Ele é submetido a um teste. A realidade que Deus está produzindo em você é real? Se é testado. Ninguém diz amém nessa pregação. Hoje eu já saí de casa sabendo. Vão ser poucos amém. Poucos. Por quê? Porque para ver se tem realidade. Quantos irmãos, às vezes quando está no mover aqui, ele está junto, né? Vai haver um avivamento. Aleluia, conta comigo. Aí vem a luta, ele tem um negócio, não vende. O que ele fala? Pastor, que luta é essa? Será que eu não tenho favor? Estou pensando em entregar minha célula. Eu falo, por causa disso? Você não falou que era do avivamento, que nós podíamos contar com você? Que nós íamos liderar? Né? Tem irmãos que amam cantar aqui, ó. Quando não põe na escala, manda mensagem desaforada para mim, só porque tirou da escala. Aí eu fico pensando, o fato de você não estar na escala já checou se você canta para Deus ou para os homens. É testado. E nem sabe que é testado nos louvores que recebe. Porque você acha que subir aqui, cantar e pregar uma palavra é só isso? Muitos não entendem que às vezes quando eles descem daqui, eles são checados e são reprovados. Quantas pessoas, estarei contigo no dia do casamento, na alegria e na tristeza. Aí depois, na hora do teste, vai embora. É aconselhado pelos pais, pela mãe. Você não está feliz? Largas. Deus quer a sua alegria. Vai nessa história não, que Deus quer a sua alegria. Ele quer a vontade dEle para você. E nem sempre a vontade dEle você vai estar alegre. Aí abandona a família, vai chegar diante de Deus dizendo o quê? Mas você fez? Foi checado. Deus checa uma estrutura. Você sabe por que a Volvo é o carro mais seguro? Eu estava lendo também sobre isso, porque eu fui falar sobre teste. Nenhuma empresa faz tanto teste com os carros igual a Volvo faz. Sabe por que ela é segura? Porque ela tem coragem de colocar os carros delas no teste. Por isso ela se tornou a empresa mais segura. A mais segura.
Falei, eu preciso ter um carro desse, porque eu não posso colocar minha família em risco. Eu tenho um ministério muito valioso. Só por causa do ministério. Eu mesmo não preciso de nada disso. Tudo brincadeira. Aí o Senhor falou isso comigo. Você sabe por quê? Eu estava lendo. Eu li sobre freios, eu li sobre estrutura, eu li sobre ouro para ser checado. Por que eles são? Foi considerado o carro mais seguro. Porque ele teve coragem de submeter o carro dele ao teste. Depois que foi submetido, diz, é real, tem segurança. Tem até as figurinhas hoje, né? Expectativa, realidade. Eu vim aqui hoje dizer para você, nessa manhã, expectativa, meu casamento é uma bênção, realidade. Conta comigo, eu estou aqui para liderar. Expectativa. Você tem realidade de fidelidade? Você tem realidade de constância? O teste vai checar isso. Porque na alegria, na bonância, as pessoas não são testadas. Tem gente que diz que quer andar comigo, mas na hora do teste ele vai embora. Não, eu queria andar com você, com outro não. Realidade. Eu vou fazer uma figurinha dessa. Faz uma figurinha minha dessa. Expectativa. Realidade. Quantos querem ser aprovados? Outra coisa, somos testados ao iniciar algo relevante. Começou uma célula, começou uma empresa relevante, começou um negócio, você vai ser testado. Você quer isso mesmo? Você almeja isso mesmo? Isso tem valor para você? Então você precisa mostrar. Porque às vezes quando o teste vem, o que alguns fazem? Vão embora. Não, tem luta demais, aqui não é para mim não. Já viu gente assim? Muda de cidade o tempo todo, porque estão em busca de oportunidade. Tem gente que é assim, estão em busca de uma oferta maior, de uma proposta maior. Eu não vivo debaixo de proposta, eu vivo debaixo de princípio. É princípio, isso aqui é um princípio e não vou abrir mão. Antes de avançarmos para o próximo nível, nós também somos testados. Diga assim, antes de avançarmos para o próximo nível, seremos o quê? Testados. Eu não sei se esse silêncio, o olhar de alguns é porque está sendo testado e parece que está. Pastor, e quanto tempo dura o teste? Pergunta para mim, quanto tempo dura o teste? Você que decide. Depende da sua resposta. Se você responder rápido, você avança. Mas quando você vê só pessoas, o fulano de tal está me perseguindo. O fulano de tal, quando é minha vez, ele abaixa o microfone. Quando é minha vez, não me coloca na escala. Ei, imagina Davi reclamando de escala. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um ditado aí do mundo muito bonitinho. Quem não é visto, não é lembrado. Davi não foi visto pelos homens, mas quem viu ele foi Deus. Pode ser que os homens ignorem você, mas se Deus sabe onde você mora, o seu endereço, pode qualquer homem se levantar contra você, pode o sonoplasta baixar seu microfone, mesmo com o microfone baixo, quando você for cantar, a unção de Deus vem sobre você. Quando você chega num lugar, a realidade do lugar muda, sabe por quê? Quando você abre a sua boca, vida vai fluir. Por que vai fluir? Porque você tem título? Não, você tem realidade. Você tem graça de Deus. Você tem unção de Deus. Depois que você passou pelo fogo, limpou o fogo. Sabe como o ourives aprova uma peça? Sabe como o ourives aprova uma peça? Se ele olha para ela e vê que a imagem está embaçada, ele vem e submete no calor ainda maior. Submete num calor maior. Ele vai lá e passa um pano e olha. Se a imagem dele for refletida na peça, ela está aprovada. Se não, ele submete. A primeira coisa quando o fogo vem é para tirar impurezas. Aí depois que ele olhou a imagem dele, eu falei, isso é espiritual. Nós estamos sendo passados pelo fogo, pelo teste, sabe para quê? Deus falou, eu quero ver mais Cristo em você. Eu quero que você seja aprovado. Deus está nos passando pelo teste, mas Deus vai nos aprovar, porque essa igreja será levada para um próximo nível de crescimento, de milhares, para quando nós chegarmos lá, temos estrutura. A Videira em Goiânia fez uma nova arena para 3.000 pessoas, e estava vendo lá as estruturas. Eles levam primeiro você lá na empresa, para ver como ela é submetida, aquela estrutura de ferro. É uma estrutura poderosíssima. É um aço poderosíssimo, vem de fora, os caras falam uma coisa. O que ele está dizendo? Pode colocar uma estrutura aqui para um prédio para 3.000.
Eu posso construir um prédio para 3 mil com a estrutura de uma casa? Sim ou não? Não. Para um edifício de 4 andares? Também não. Para cada coisa que o Deus vai construir, precisa ter uma estrutura. Deus está aumentando a sua estrutura. Deus está fortalecendo você, para Ele construir algo relevante em você. Para Ele construir algo grandioso e valioso na sua vida. Para você não se perder. Tem gente que se perde no primeiro elogio. Ou no primeiro abandono. Tem gente que se perde no primeiro desapontamento. Não, você não pode. Alguém me perguntou o que você aprendeu nos 20 anos. Aprendi que você tem que dar respostas para Deus, independente do que você está sentindo. 20 anos. Olha o que diz 1 Pedro 4,12. 1 Pedro 4,12. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Amados, não estranheis o fogo ardente. Está estranhando? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Destinado, pastor Felipe, a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivessem acontecendo. Pelo contrário. O que está escrito aí? Alegrai-vos. Eu estou sendo testado, pastor, aleluia. Ô irmão, que alegria que é essa? Eu estou sendo testado. Você vê como nós precisamos avançar. A Bíblia diz, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Eu quero declarar, você não vai ser reprovado, não vai ficar abatido. Você vai se alegrar no Senhor, porque Ele é a sua força. Mas o que alguns ficam no momento da tribulação? Ficam, como diz, desmaiados. Ficam mal, tristes. A enfrentarmos provação não significa automaticamente que seremos derrotados. Pelo contrário, Deus vai largar você. Olha o que diz Salmo 66, 12. Vou citar vários versículos. Salmo 66, 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Olha o que o salmista falou. Os caras estão levando vantagem. A sensação é que eles estão vencendo, estão cavalgando sobre a minha cabeça. Passamos pelo fogo e também pela água. Qual que é o propósito? Afinal, o Senhor nos trouxesse para um lugar. Eu não tenho dúvida que o tipo de luta que nós estamos enfrentando é só porque nós decidimos rumar para os 1000. Se nós estivéssemos vivendo uma igreja normal, está tudo certo, prédio arrumado, o que nós queremos? Nós queremos só estar aqui. Eu não estou só para estar aqui, eu quero alcançar mais pessoas. Eu quero que mais vidas sejam salvas. Eu quero ter 1000 pessoas nessa cidade. E depois dos 1000, 1000 células, com 10 pessoas em cada. Por quê? Aí você vai passar pelo fogo. Mas quando você passar pelo fogo, Deus vai levar você também para um lugar o quê? Espaçoso. Quero profetizar que vem dias onde Deus vai levar você para um lugar espaçoso. O seu negócio para um lugar espaçoso. O seu casamento para um lugar espaçoso. Mas você está sendo o quê? Testado. Sim ou não? Você sabia que às vezes Deus livra você do problema? Mas às vezes Deus vai livrar você no meio do problema. Tem hora que Deus te livra e tem hora que Deus vai te livrar onde? Dentro do problema. Nós sempre oramos, Senhor, livra do problema. Está certo em orar. Mas tem hora que Deus vai livrar você dentro do problema. Olha o que diz Daniel capítulo 3, verso 24. Daniel 23, 24. Então, o rei Nabucodonosor se espantou. Por quê? Se você for ver a história, o rei baixou um decreto, dizendo que todo homem na Babilônia, quando ouvir as saltras, os instrumentos, ele deveria se prostrar diante da imagem. Um judeu jamais se prostra diante de imagem. Era assim e até hoje. Eles não se prostram diante de homens e de imagens. Esse é o judeu. Por causa do 6º mandamento. 6º não. Esqueci, mas é não adorarás. Não sei se é o 2º, outros deuses. 3º mandamento, alguma coisa assim. Por causa disso eles não adoram. E aí, Daniel é um jovem, um homem de Deus. O rei falou, quando ouvir o instrumento, você vai ter que prostrar. Marcaram uma emboscada para ele. O rei, por sinal, gostava muito de Daniel. O instrumento tocou e Daniel não prostrou. E qual que era a sentença para aquele que não se prostrasse? Seria lançado, ele e os seus amigos, na verdade os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo. Daniel foi na cova dos leões, mas os seus amigos foram na fornalha de fogo. Eles falaram para o rei, eu gosto, acha o texto aí, ele diz assim, ó rei, fica tu sabendo.
Está no 3, acho que é o 17 ou 18. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se também Ele não quiser nos livrar, fica tu sabendo, nós não vamos abrir mão dos nossos valores e princípios. Nós vamos continuar sendo fiel. Volta ao 17, era o 17 mesmo. Se o nosso Deus, eu amo esse texto, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo. E também das suas mãos. Escuta isso, igreja. Se Ele quiser, Ele pode. Mas, verso 18, se também não, fica tu sabendo, Roy, que nós não serviremos a outros deuses. Eu não vou arregar diante do desafio. Eu vou continuar sendo fiel. Eu quero falar para você em amor. Seja fiel aos valores que você acredita. Seja fiel aos princípios que você acredita. Alguns, por causa dos pequenos testes, eles são reprovados. Pequenos testes não têm fidelidade. Não permanecem até o fim. Quando alguém sai de outro ministério e vem para cá, eu falo, por que você está vindo para cá? Vamos conversar. Por quê? Porque se você é daqueles que sai pulando por causa do desafio, não adianta que você vai ter também. Você será muito bem-vindo no nosso meio. Mas se for por causa de problema de desafios, você precisa responder. Porque senão você vai ficar sempre sendo reprovado da mesma lição, fazendo a mesma prova. Aí ele diz, quem servimos a outros deuses, não adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Verso 19. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais. Quantas vezes? Tem hora que você ora, que você é fiel a Deus, a situação piora. E aí? Oh, parece que o negócio está piorando. O fogo está mais quente. Sim, 7 vezes mais. Como de costume. Verso 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque. Além disso, eles colocaram faixa neles. Ataram eles. Sadraque, Mesaque e Abednego. E o lançasse na fornalha de fogo. Versículo 21. Então, esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéu, e suas roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Era tão forte que só o fato deles colocarem eles atados, os homens morreram. Porque a palavra, versículo 23. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Eles responderam, sim, rei. E essa noite o senhor não bebeu, não. É porque ele bebia muito. Ele tomava muitas decisões por causa disso. Embriagado demais. Essa noite o senhor não bebeu. Ele falou, não lançamos 3 lá? Verso 25. Tornou-lhe, ele disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. Passeando. Quem que é o 4º homem da fornalha? Jesus. 4 dias, Lázaro estava morto. Traz para fora. Ele estava atado e o Senhor tira as faixas dele. Mas aqui, ele mesmo foi lá e tirou as faixas dele e falou, eu vou ter com você. Na hora que o fogo aumentar 7 vezes mais, vai ser o momento que eu vou estar com você. Eu poderia ter livrado você do problema, mas vou livrar você dentro do problema. Todos vão saber que existe um Deus que é por você, que não é contra você. Com certeza, naquela hora que eles estavam sendo jogados, o diabo disse, cadê o seu Deus? Qual foi a imagem? Está aqui no meu esboço, já vou adiantar para ele. Qual foi a imagem, será, que ele teve de Deus? Eu quero te perguntar uma coisa. Quando Deus tem um chamado na sua vida, Deus vai dar uma imagem para você. Toda vez que Deus te chama, Ele vai dar uma imagem do seu ministério, do seu cônjuge, do seu negócio. Mas o diabo, o irmão do teclado, suba aqui para mim. Cadê o homem de Deus? Está aí? Suba aqui, por favor. O diabo, olha para cá, está no meu esboço, ele também copia. Sabia que o inimigo copia? O inimigo não cria nada, ele copia as coisas. O Espírito Santo é representado por uma pomba. Em alguns lugares, oferecem sacrifícios a um espírito maligno por nome de pomba gira.
Você vê, o diabo não cria nada, ele só copia. Deus gera imagem em você quando Ele te chama. Ficou bem pentecostal esse PowerPoint, né? Aleluia! Glória a Deus. Eu gosto mais clean, mas quando também é do Pentecoste, eu aceito. Quem pede coisa de última hora não tem que falar nada. Foi o caso hoje. Obrigado, irmão. Deus trabalha com imagens, mas o diabo copia. Ele também trabalha com imagem. Você sabe como que ele faz? Gera uma imagem em você, uma pessoa doente, fracassada. O pessoal vai te abandonar, vai te deixar. Olha como é que estão as coisas, vão acontecer um problema aí. Estão falando isso de você. Você viu? Já caiu a arrecadação. Isso é um sinal, pastor Francisco. Você está falando de multiplicação, de crescimento e retrocedeu. É melhor você parar. Você acha que o inimigo não quis conversar comigo essa noite? Que isso? Você nem lembra disso. Segunda-feira, quem é que tem que orar por isso? Sou eu. Ele quer conversar comigo. Pode ser um sinal. Esse mês, só 95. Pode ser que no mês que vem é só 70. Porque a crise está chegando no Brasil. E se você falar isso, eu não tenho dúvida que alguns não contribuíram por causa de medo. Preocupação. Eu não condeno você. Eu subo aqui para te encorajar. No momento da luta, aí que nós vamos saber se nós confiamos em Deus, não. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus tivesse livrado eles da fornalha, teria um peso de glória. Mas colocando os caras 7 vezes mais. Os funcionários do rei morreu porque jogou ele lá. E os caras foram matados. E literalmente eles estão passeando no fogo, fazendo uma célula. Sabe o que está acontecendo aqui? Célula. Passeando no meio do fogo. Eu quero declarar, você vai passear no meio do fogo. O inimigo está dizendo que o fogo vai consumir sua família, sua casa, sua saúde. Você vai passear no meio do fogo. Porque o quarto homem da fornalha vai se manifestar para você. Não, eu vou repetir. O quarto homem da fornalha, ele vai se manifestar para você. Você sabe qual foi o resultado disso? Volta lá para o texto, Daniel 3:27. Eu vejo 4 homens, ajuntando os... Olha a sentença disso. Versículo 26. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobre a moda acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai daí, vem aqui por favor. Então Sadraque, Mesaque, Francisco, qual que é o seu nome? Saíram do meio do fogo. Saiu do meio do fogo. Verso 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Nem foram chamuscados o cabelo. Saiu do mesmo jeito. Já está pouco, ainda mais o fogo vai queimar. Vai cair o cabelo, vai ficar cheio de olheira, vai ficar embranquecer, porque você vai ficar... O inimigo vai... Não vai acontecer nada, não. O fogo vai só checar, Deus vai passar um paninho e vai dizer: estou refletindo minha imagem nele. Você acha que o fogo vai consumir a gente? Vai não. Você acha que pressão, luta, dificuldade, ano 2026, Copa do Mundo, feriado, problema, corrupção, é nesse tempo que nós vamos andar no meio do fogo. É nesse tempo que Deus vai se levantar em nosso favor. Nem chamuscou o cabelo da sua cabeça, nem seus mantos mudaram, nem cheiro de churrasquinho os caras tiveram. Eu tenho um lugar aqui que os irmãos me chamam para ir lá, porque eu não gosto de ir, porque quando você vai lá, todo mundo sabe que você foi. Você foi no... Por quê? Está cheirando gordura. Quando nós vamos lá, eu, Larissa e os meninos, a gente tem que tomar banho. Por quê? A gordura. Eu detesto cheio de gordura no cabelo. E como nós somos uma só carne, ela já olha para mim, eu olho para ela e falo: vamos lá. Detesto ir de blazer num lugar e grudar aquele cheiro de pastel. Pastel é gostoso para comer, mas detesto. Alguém pergunta: você foi na pastelaria? Por quê? Você está cheirando pastel. Os caras saíram, ó, sem cheiro nenhum.
com a roupa, com o cabelo penteadinho, seus mantos não mudaram. Verso 28. Falou Nabucodonosor e disse, aleluia, bendito seja o Deus do Francisco, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. O que me tocou nessa manhã? Que confiaram nele, que confiaram nele. Eu não sei o que você tem passado, mas eu subi aqui hoje nessa manhã para dizer, no meio do seu vale, no meio da sua fornalha, seja ela ansiedade, seja ela luta financeira, dificuldade no casamento, talvez você está travando a maior luta, confia nele, porque o quarto homem vai se manifestar. Aleluia! Ele vai se manifestar em seu favor. Volta lá. Volta lá. Números não. Mateus 14, 26. Eu vou finalizar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram o quê? E exclamaram, é um? Quem colocou essa imagem de fantasma na cabeça deles? Olha para mim, vou te falar uma coisa, talvez você não ouviu em lugar nenhum, em nenhuma igreja. O inimigo mente para você, que quando você está com ventos contrários, 4 da manhã, aquele que veio te ajudar, ele é um fantasma. Como que você vai interpretar quem veio te ajudar como um fantasma? Como que você vai interpretar quem estava orando por você que é um fantasma? Porque o diabo ele copia a imagem. Sua saúde vai piorar. O mesmo problema que o seu membro da sua família teve, você vai ter também. Seu casamento vai acabar. Você vai ter a mesma doença. Você vai ter problema nessa área. Pode ser que seja um sintoma de um câncer. Você vai morrer sozinha ou sozinho. Você acha que o Espírito me mostrou essa semana pessoas com um remédio na mão e o diabo dizendo para você uma imagem? Você vai morrer tomando esse remédio. E vai aumentar cada vez mais a dose. Não precisa você levantar a mão, porque eu não quero constranger você. Mas alguém essa semana pegou um remédio e o diabo disse isso para você. Por isso eu vim aqui hoje, no dia da ressurreição, dizer, é tempo de silenciar o inimigo. Você não vai ficar sozinho pro resto da vida. Você não vai ficar sozinho pro resto da vida. O seu negócio não vai fracassar. Você não tem histórico de família quebrar. Você não tem histórico de maldição. É um fantasma. É um fantasma. Quantas vezes gente tem sido atormentado pelo fantasma e está com medo. O medo, na sua origem, é medo da morte. Pastor, eu tenho medo de avião. Você não tem medo de avião. O que um avião pode fazer contra você? Nada. Você tem medo de quê? Do avião cair e morrer. Pastor, eu tenho medo de perder o emprego. Não, você tem medo de perder o emprego, não tem como pagar o plano de saúde, depender de saúde, ter uma doença e morrer. No final, todo medo é medo da morte. No final, todo medo é medo de quem? No final, todo medo é medo da... Mas olha o que diz Hebreus capítulo 2, verso 14. Eu vivi para citar esse versículo para você aqui hoje. Eu acordei hoje motivado pela manhã. Orei hoje para que o Espírito me colocasse a ousadia na minha boca para ler esse versículo. Se apagasse a luz, não tivesse algo, eu ia só dizer, irmãos, eu vou despedir você para você ir embora para sua casa essa semana, mas antes eu quero ler um versículo com você. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne aponta para o corpo. O sangue aponta, o cálice aponta para o sangue de Jesus. Você tem participação. Destes também, ele igualmente participou, para que por sua morte destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber quem? O diabo. O versículo 15, olha o que diz o versículo 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Você já foi livre do pavor da morte. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você vai ter vida e vida em abundância. Não viva com medo.
Se você nunca voou de avião, teve oportunidade, eu quero te pedir, me procura, eu vou orar com imposição de mão sobre você, você vai ser livre disso. Você não pode permitir que o diabo escravize você de desfrutar do que Deus tem por causa de morte. Você acha que se o inimigo tivesse poder para te matar, ele já não te mataria? Por que ele não te mata? Porque ele não pode. Porque o sangue já te protegeu e já te guardou. Você não precisa viver com medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus Cristo já venceu a morte. Eu vou repetir. Jesus Cristo já venceu a morte. Desfrute da vida abundância. Como que você tiver que comer, não viva com medo de morrer. Você não sabe quantos anos você vai viver. Desfruta. Mas se acontecer alguma coisa comigo, não vai acontecer. Você vai partir na hora que você tiver que partir. Não, eu entro no avião, eu oro e pronto, balança, pá. Eu estou lá preparando a palavra. Por quê? Eu falei, porque eu não estou na hora de morrer ainda. Eu sempre faço uma oração, Deus, que a minha mulher não fica viúva. A vida dela vai ficar ruim demais. Tem que ficar fazendo compra, pagando enel, água, puxando boleto. Aí por causa dela eu faço essa oração. Tem misericórdia daquela mulher, Senhor. Não deixa ela ficar viúva. Diante de Deus. É triste quando você pega um carro, fica com medo de batida. Eu sonhei essa noite. Sabe o que você sonha? Eu finalizo a minha pregação. Deus falou para mim que muitas pessoas crêem no sangue, no perdão, mas não crê que o sangue de Jesus limpa a sua consciência de culpa e de medo. Ainda crentes vivem hoje com consciência de quê? Culpa e medo. Mas hoje você vai ser livre disso, diga amém. Hoje você vai ser livre disso, diga amém. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 9, 14. O pessoal do louvor pode subir, fica bem no cantinho aqui. Espera aqui do lado, por favor. O pessoal do louvor pode subir, da bateria pode subir para cá. Só para a gente entregar os elementos da ceia, nós vamos tomar a melhor ceia da nossa vida hoje. Irmãos, se você não entendeu nada da minha pregação, permita-me ler junto com você nesse texto e você ser ministrado aqui agora. Ninguém tire sua atenção agora. Até mesmo os servos pegam o elemento da ceia e fica aí para não chamar a atenção de ninguém. E para vocês receberem aí também. Olha o que o texto diz. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. O Espírito falou comigo, que muitos ainda têm uma consciência, uma imagem, que o inimigo copiou. É um fantasma. Vou viver sozinho. Vou morrer. Vai acontecer isso. A mente, imagens, ruim ao seu respeito. Ruim do seu corpo a seu respeito. Não, eu tenho mesmo problema. Eu tenho que te acomodar com isso. Eu tenho que conformar. O sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas. Qual foi a primeira área que Jesus redimiu? Qual foi a primeira área que Jesus redimiu? Lá no Getsemane, qual foi a primeira área? Ele suou gotas de sangue. A primeira área que ele redimiu não foi o pecado, foi a nossa mente. Oh, como isso explodiu no meu coração hoje de manhã. Os maiores ataques que nós sofremos é onde? Na mente. Por isso ele suou gotas de sangue. Cada gota que derramou sobre a cabeça dele. No jardim do Getsemane. Jardim do Getsemane, jardim das oliveiras. Sabe o que tinha lá? Oliveira. Oliveira produz o quê? Azeitona. Azeitona produz o quê? Azeite. E eu vou te mostrar, último, que antes do sacerdote ser ungido, primeiro tinha que derramar sangue no polegar direito, no polegar no dedão do pé, e sabe aonde também? Por incrível que pareça, na cabeça. Só depois poderia derramar o óleo. Isso significa que antes de recebermos a unção, precisamos ter a consciência limpa de toda a imagem do passado. Você não é derrotada, você não é derrotado.
Você não é fracassado. Você não vai viver na pobreza, não vai morrer com doença. Você não é uma pessoa esquecida. Você não Ô, João, é uma esse pessoa escape em que mata. não dou conta de fazer Escape em mata. contrário, você é menina dos olhos de Deus. Você foi redimido, foi perdoado, foi comprado por um alto preço, e Deus ama você de uma maneira sobrenatural. Nós precisamos espalhar essa mensagem em Belo Horizonte. Nunca se ouve tanta gente depressiva, nunca se ouve tanta gente com ansiedade. E nós não estamos aqui, doença psicossomática, nós não estamos aqui para condená-los, pelo contrário, nós precisamos de mais gente ousada, não somente nesse púlpito, nas células. Eu quero adolescentes, eu quero famílias, eu quero irmãos que falam assim: olha, Deus já redimiu você. Olha o que diz Lucas 22:44, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Hebreus 10:22, aproximemo-nos com sincero coração, Videira Belo Horizonte, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. E o último versículo, agora é o último mesmo, Levítico 8:23. Eu amo estudar e ministrar a palavra de Deus. Levítico 8:23. E Moisés o imolou e tomou o seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha, sobre o polegar e sobre o pé. Orelha, aquilo que você ouve, é um fantasma, vai acabar. Na mão. E aí o versículo 24, que aqui diz: também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita, sobre o polegar da mão direita, o polegar da mão do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Aí o texto depois, eles receberam antes o sangue é derramado, depois vem a unção. Hoje, correção, tempo de toda hora, você mensagens hoje serão silenciadas. Se você tiver que submeter a exame, você vai submeter. Se você tiver que passar por processo cirúrgico, eu vou dizer, Deus pode livrar você antes da fornalha, mas se a sua fornalha for a cirurgia, pode entrar com convicção. Pegue na mão dos médicos e fala: o quarto homem da fornalha já está aqui, chegou primeiro do que vocês, mas não viva com medo, livre-se do medo, porque o sangue já redimiu a sua mente. Deixa eu orar por você hoje, coloca a mão na sua cabeça. Os servos podem vir uma parte aqui para frente. Pai, eu quero hoje orar, silenciando as vozes do diabo. Até aqui o inimigo tem levado vantagem sobre a vida de alguns irmãos, que para eles não tem mais perdão, que eles vão sofrer com problemas, que vão ter a mesma doença dos pais, que vão sofrer com pobreza, que não, o ministério deles não vão crescer e avançar. Mas hoje eu me levanto na autoridade e no poder do nome de Jesus, para declarar que o mesmo sangue que te perdoou, te redimiu e lavou a sua consciência de toda culpa, de toda condenação, de todo medo. Você é completamente livre para ter pensamentos, imagens boas, imagens de saúde, imagens de paz, imagens de crescimento, imagens de prosperidade, imagens de viagens, imagens de você feliz, casando, criando seus filhos, imagens de você multiplicando a sua célula, imagens do seu negócio prosperando, imagens de você entrando com a sua filha no casamento, porque o inimigo diz que você vai morrer antes, mas é mentira. Imagem de você celebrando viagens, as melhores viagens estão diante de você. Você vai comer comidas que você não comeu ainda, você vai viajar para lugares que você não viajou ainda, você vai vestir roupas que você não vestiu ainda, você vai batizar pessoas que você não batizou ainda. Você só está começando aquilo que Deus vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus.